Pai, meus amados, aqui eu, José Alves Rocha, canal no YouTube, Profecias Consumada, trazendo a segunda parte de um vídeo, ao qual eu quero mostrar para vocês o inferno, o Hades, sepultura, cova, é tudo a mesma coisa. A parte mais baixa da terra, aonde fica os mortos, chamado Cidade dos Mortos. Tá? Todo mundo não escapa do inferno, que inferno é sepultura. Tá, meu amado? Inferno é sepultura. Eu fiz já o primeiro vídeo, tá? E agora eu estou mostrando para você o segundo vídeo. O que é uma comparação. Eu vou fazer uma comparação de dois versículos bíblicos, cada um em um capítulo, um na lei e o outro nos livros históricos, tá? Um na lei e outro nos livros históricos, tá? Que não é Novo Testamento, mas é o livro que escreve a biografia dos apóstolos e de Cristo, que é Atos, tá? Então eu quero fazer uma comparação e explicar para vocês. Eu, ultimamente estou trazendo uma série onde eu quero mostrar para vocês que diabo não existe, demônio não existe, Satanás não existe, nem Lucifer, capeta. Isso é um adjetivo, um modo dos antigos judeus, lá na Mesopotâmia, tratar algo errado, gente ruim, tá? Sabe aquelas pessoas que não valem nada? Tá? Então, a cada um tipo de ser humano, cada um tipo de pessoas eram lidados como tipo de demônio. Por exemplo, diabo. Diabo é o acusador. Satanás, adversário, demônio, aqueles que se opõem, tá? Aqueles que se opõem. Então, diabo é o acusador. Você sabe, pessoas que você não fez algo e ele te levanta um falso e acusa da tua cara, foi você. Você já viu pessoas que botam algo no lugar e alguém até tira ali por não entender o que é? Ele já chega, por que você tirou isso deste lugar? Te acusando. Isso é o Satanás, tá? Isso é Satanás. Aquelas pessoas que, às vezes, colocou algo e subiu, alguém até catou, roubou, mas ele não sabe quem foi. Ele deduz que foi você e já chega na tua cara. Eu quero que você dê conta de algo meu que eu botei aqui. Foi você que pegou. Isso é Satanás. Satanás, acusador. O diabo, adversário, tá? Adversário. Você sabe, há pessoas que têm inveja de você, que sempre se coloca como melhor que você, e sempre é seu adversário. Isso está na sua família, está dentro da tua casa, né? Tem gente que compra um carro, né? O carro dele é bem mais barato, mas você compra um carro mais caro, mas às vezes o seu carro deu um probleminha, que tudo pode acontecer. Ele diz, aí, pra quê? Tá? O meu é bem melhor que o seu, só para desprezar você. Isso é adversário. Você sabe, você está num emprego legal, ganhando dinheiro, aí tem alguém que até às vezes foi você que colocou lá, neste emprego, tá? E a pessoa vê que você ganha melhor que ela, vê que você é uma pessoa querida do seu liderado, do dono, tá? Do seu patrão, ela começa a jogar você contra o seu patrão, dizendo, se eu assumir o lugar de fulano de tal, eu sou melhor que ele, vou fazer o trabalho melhor que ele, eu vou resolver esse problema. Isso aí é adversário. Isso aí é Satanás. Que as pessoas não sabem, tá? Satanás, entendeu? Se opor, você sabe a pessoa que se opõe contra você?
tá? Que se opõe. Tudo que você faz, você está errado, está se opondo. Isso é demônio. Demônio. Então, as igrejas trazem isso para cá como se fosse um ser, tá? É um ser espiritual, mas não é. É um ser humano. É um ser humano. É o homem que faz isso, tá? Que faz isso. Não existe. Aí você me pergunta, mas irmão José, ou José, como você quer me chamar, e aquele capeta que aparece dentro da igreja, que é expulso? Aquele capeta é o espírito do homem, tá? Todos nós temos um espírito, que se você não tiver domínio, você já leu lá no livro de 1 Coríntios 14, 32, que o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, tá? 1 Coríntios 14, lê lá, ó, 14, 32. Não vou pôr aqui não, que eu estou com o meu estúdio aqui pronto, tá? 14:32, o espírito dos profetas será sujeito ao profeta. Não é o espírito de Deus. O espírito de Deus, ninguém tem autoridade sobre o espírito de Deus. Mas sobre o seu espírito, que o homem é corpo, alma e espírito, esse seu espírito, você tem domínio sobre ele, tá? Você tem domínio sobre ele. Agora você volta lá, lê lá Provérbios 25, 28. Volta lá para os livros da lei, Provérbios, isso já acontecia e continua acontecendo, tá? Provérbio 25, 28, né? Assim como a cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não tem controle sobre o teu espírito, é sobre o teu espírito. Assim como a cidade derribada que não tem muro. Já viu uma casa que não tem porta, uma cidade que não tem muro, que não tem controle, que todo mundo entra bagunça? Assim é o homem que não tem controle sobre o seu espírito. Aí vem um pastor lá, põe a mão na cabeça, você cai endemoniado. Não é demônio, meu amado, é o teu espírito. Tá? Aí ele cai lá, dependendo das perguntas, ele cai mentindo, ele está dominado pela carne. Está dominado pela carne. Dependendo do que vai pergunta, eu vou matar. Cadê? Você morreu? Eu vou destruir a família dela. Mas você é um derrotado fundado no mundo da cachaça, que sua mulher que caiu está desempregado. Tá devendo o aluguel, tá desesperado, começa a beber, aí vem esse teu espírito teleguiado por um ser humano, tá? E diz, eu vou matar, e você acaba acreditando, mas vê se você vai morrer. Agora, se você continuar bebendo, você vai morrer de cirrose. Vai dizer que foi o diabo que lhe matou? Tá? Pois é. Então é assim, é o seu próprio espírito, tá? Então não existe diabo como criatura, não existe demônio como criatura, não existe Satanás como criatura, existe ser humano contra você. Ser humano contra você. Esse é o diabo. Esse é Satanás. Esse é o acusador. Sepultura, inferno também não existe. Sepultura existe, mundo dos mortos. Inferno, Hades, vê o meu primeiro vídeo que você vai ver. Tá? Vou fazer aqui só uma comparação de 2 versículos. Eu terminei fazendo comparação desses 2 versículos, tá bom? E agora eu vou fazer de novo, tá? Começar a segunda parte, trazendo essa mesma comparação, que é para você entender o que é inferno e a sepultura, que são a mesma coisa. Vê aqui, ó, vou mostrar para você aqui, tá vendo aqui, meu amado, ó, Salmo 16:10, Salmo 16:10, tá? Ó, o que é que Salmo 16 fala, ó, presta bem atenção. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Agora você vai ver Pedro lá no Salmo, no Atos, Pedro fazendo uma alusão a isso aqui, uma referência a isso aqui, tá? Presta bem atenção, tá? Atos dos Apóstolos 2, 27. Você vai ver Pedro fazendo uma alusão a isto aqui, tá? A isto aqui. Você vai ver que é a mesma passagem, tá, meu amado? Que é a mesma passagem aqui, ó, Atos 2, 27, tá? Veja o que é que Pedro está mostrando aqui, aquilo que está escrito lá no Salmo 16,
Tá, 10, vamos dizer 10, ó. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Lá tá no inferno. Mesma passagem. No sepulcro, tá? Sepulcro, sepultura, Sheol, Hades, inferno. Tudo é mundo dos mortos. Ninguém vai se sair disso aqui. Por exemplo, Jesus foi sepultado no inferno, tá? Jesus sepultado na sua morte no inferno, lá no meio dos capetas, igual a igreja diz, tá? Jesus, pois não deixará a minha alma no inferno. Jesus foi jogado aqui, no inferno? Ou foi sepultado numa sepultura que foi feita para Barrabás? Como Barrabás foi livre, ele assumiu a área, ele assumegou a cruz de Barrabás, a sepultura de Barrabás, tá? Barrabás era um milionário, aonde ele foi sepultado, tá? Aqui, ó, no inferno. Inferno é sepultura. Jesus jamais foi sepultado no inferno, tá? Jesus foi sepultado no sepulcro, sepultura. Pois tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra descomposição. A mesma passagem que está no Salmo, aqui Pedro está mostrando, tá, meu amado? Mas as igrejas dizem que o inferno é lugar de lavra de fogo. O inferno, aquele que pegar vai para o inferno. Eles não respeitam que Jesus morreu e já foi crucificado pelo pecado que lhe trazia condenação. O pecado da carne traz consequência, mas jamais traz condenação, senão Jesus tinha falido. O pecado da carne traz consequência, mas o que trazia condenação foi aquele que Jesus já cravou na cruz. O pecado que você tem hoje, se você é um escolhido, não te traz mais condenação. Amém? Vamos lá. Vamos continuar aqui nossos estudos. Fazer uma breve confissão. Senhor Deus e Pai, neste momento eu estou aqui na tua presença, eu quero que tu use o meu espírito, que o teu invada o meu espírito e que traga uma palavra para aquelas pessoas, Pai, que está necessitada, não para que faça aquilo que eles querem, mas aquilo que tu tem para ensinar a cada um deles. Amém, meu Pai? Amém. Eu quero mostrar para vocês, meu amado. Ó, de Adão até Moisés, todo mundo que morria ia para o inferno. Inferno, sepultura, justo e injusto, tá? De Adão até Moisés, todo mundo que morria ia para o inferno, sepultura, o corpo e a alma, ficava tudo na sepultura. Até um certo tempo também ficava espírito, mas o espírito é destrutivo, o espírito é abençoado, o espírito é em perfeita vitória, o espírito hoje já, na lei já ia para Deus, tá? Então o que ficava agora aqui é no domínio da morte, da sepultura, na cova, retido na cova, sob o reinado da morte, era corpo e alma, ó, Romanos 5,14, ó, Romanos 5,14. Todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés. Aqui ficava no reinado da morte, tá? A morte reinou, ficava, tá? De Adão até Moisés, ficava lá o corpo e a alma, porque o espírito já voltava para Deus, tá? Mas a alma ficava. Aqueles que eram de Deus, os predestinados, os escolhidos, os eleitos, ele tinha um sinal, tá? Tá lá no livro de 1 Timóteo 2, ou 2 Timóteo 2, 18 a 19, tá? E diz lá que a todos que é de Deus tem um sinal, um selo, tá? Tem um selo. O Senhor conhece os que são seus. Então, se o Senhor conhece os que são seus, tá? Os que ficavam no domínio lá, corpo e alma, o Senhor conhece. Os que não é Deus também ficavam, corpo e alma. Só que a alma morre, tá?
a alma morte, sofreu a segunda morte na julgamento do ano 70, do grande trono branco. Amém? Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhantemente a transgressões de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir, uma tipologia de Jesus, tá? Ficava no domínio, até os que não tinham pecado, tá? Esse Jesus tirou, tá bom? Os que não tinham pecado. Vamos lá. Vamos para mais um. Mateus 16, 18. Lembra da promessa que Jesus fez a Pedro? Deixa eu sair aqui que eu vou lhe mostrar. Ó, Mateus 16, 18. Olha o que Jesus fala. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, da sepultura, não poderão vencê-lo. Não poderão vencê-lo. Tá ok? Lembra que eu mostrei para você lá que ficava no reinado da morte? Mas Jesus vai tirar, faz uma promessa que vai tirar os que não pecaram, os que não tinham culpa do pecado. Lê lá o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, tá? Até os que não pecaram, tá? Esses que não pecaram, ele faz essa promessa. As portas do Hades, do inferno, da sepultura, não tem mais domínio sobre ele. Que eu vou tirar agora a alma, vou levar comigo. Amém, irmão? Tá aprendendo a situação? Quer que eu esteja? Olha lá. Eu vou voltar um pouquinho atrás para vocês entenderem bem, tá? Entender bem, ó. Todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até o Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Esse aqui é que ele faz a promessa. As portas do Hades não vão permanecer mais contra esses que não têm pecado, que não cometeram pecado. Que então ele não seria justo. Não seria justo. Esses aqui são os predestinados, os escolhidos, os eleitos. Ele vai e tira da sepultura. Vamos lá. Opa, vamos aqui, vamos para frente, tá? Para vocês entenderem melhor aqui o fio da meada, tá, irmão? Para depois não vir, por amor de Deus. Eu quero fazer um pedido para vocês, tá? Para vocês. Que não fica criticando antes de vocês verem. A gente somos pregadores da graça, tá? Não somos da lei nem de livros históricos. Eu não vou dizer para vocês que vocês não vão ler a lei. O certo do cristão é conhecer a Bíblia de uma ponta a outra, de Gênesis a Apocalipse, mas não para aplicar na vida de ninguém, porque de Gênesis até Malaquia acabou, e aconteceu. Com a vida de Jesus isso acabou. Tá? O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Tá? Cristo é o fim da lei, acabou. O livro histórico é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é no caso de Mateus, Lucas, Tiago, João, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita coisa que nós temos que pegar para aqui? Tem, que estão fazendo a transição da lei para a graça. Então, aquilo que você vê que é da graça, a gente aproveita e bem aproveitado, mesmo nos livros históricos, tá? Mas não para aplicar na vida de ninguém, porque é com judeus e nós não somos judeus, nós somos gentios. E a pregadores do gentil é Paulo, não são os apóstolos. Pode ler, pode ver aqui o meu canal Profecias Consumadas, os pregadores da graça, que você vai ver explicar, bem explicadinho. Mas tem gente que já ainda, você já é desgraça, você é o diabo, tá? A gente está debaixo do pecado. Se nós estamos debaixo do pecado, Cristo não morreu por nosso pecado. Ô amado, você está dizendo que Jesus é um mentiroso? Aí você constitui-se pecador? Tá? Pelo amor de Deus, quer dizer que a obra redentora da cruz não valeu nada? Quando ele diz Pai está consumado? Não. Nós hoje somos um pecador, o nosso pecado da carne, esse pecado da carne, você sofre as consequências, ele te corrige, ele te bate, mas jamais ele te condena, porque o que trazia condenação, ele morreu por ele. Amém, meu amado? Então, aqui, ó, as portas do Hades não poderão vencê-lo, aqueles que não tinham pecado, lá
que você viu eu acabar de ler. Vamos adiantar aqui a mensagem, tá? Vamos adiantar a mensagem aqui. Lucas 16, 27 a 31. De Moisés até Jesus, tinha a pregação da lei, a pregação de Moisés. Aqueles que ouviram a pregação de Moisés, Moisés pregava a lei, eles não ficavam mais na sepultura, no inferno sepultura. Ele já ia para um lugar chamado seio de Abraão. A lei civil, tá, de tutor para conduzir aqueles que cria que eram os predestinados, que ainda não tinha ainda um plano de ressurreição. Então, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressurgido, então ele já ficava no seio de Abraão, esperando a morte, a vinda de Jesus, tá? Então, a lei civil de Aio, tá? Os que morreram de Adão até Moisés, Jesus foi lá e foi buscar, vou mostrar para vocês aqui, foi e tirou de lá, levou cativo aos cativeiros, ele levou de lá, tá bom? E os que era da perdição, não predestinados, que o nome não era escrito no livro da lei, esses, uns ressuscitaram para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Eles voltaram a morrer de novo e ficar lá, tá, para sempre, não debaixo desse sofrimento. Então, os que ouviram a pregação de Moisés, a lei já chamava de alho para conduzir até Jesus. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Lucas 16, 27 a 31, vamos ler lá. E ele respondeu, então, vocês sabem dessa história, né, abençoado? A história do rico e Lázaro, tá? Ao qual foi sepultado no Hades, no inferno, na sepultura. Mas Jesus deu uma oportunidade para trazer essa história, tá? Para meio que dar uma chicotada das pessoas que confiam em dinheiro, tá? Em dízimo, em dinheiro. Ele queria dar uma chapuletada. Então, ele usou esta passagem, tá? Esta passagem para exemplo, tá? Exemplo. Porque quem morre jamais vem aqui, tá? Quem morre jamais vem aqui. Isso é um exemplo morto da Bíblia, para exemplo, tá? É uma passagem que você não vai ver outra, tá? Alguém vindo para cá, morto, pedir para ir pregar para irmão dele, que Deus não permite. Permitiu esta passagem para exemplo dos ricos que confiavam em dinheiro. Amém? Então vamos lá. E ele respondeu, então, eu lhe suplico, Pai, mande Lázaro ir à casa de meu pai. Vamos lá. Versículo 28. A casa do meu pai. Versículo 28. Veja o que ele fala para o pai Abraão. Pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que ele não venha também para este lugar de tormento. Aqui são o que a religião diz. O inferno, fogo. Não, lugar de tormento, sepultura, meu amado. Sepultura. Vê uma pessoa que teve a oportunidade de acordar no seio da terra, debaixo de todo o barro, o tormento que ele está passando, o calor abafado, o fogo acabando, ele deseja água. Água, tá? Quem está no lugar de tormento, não é o fogo que Deus botou. Deus não leva ninguém para fogo. Fogo é juízo, é fazer juízo. Não é exterminar as pessoas. Amém, meu amado? Esse lugar de tormento aqui, ó, ele está na sepultura, chamado inferno, Hades, né? Sheol. Então, e a pessoa lá, 4, 5 metros no fundo da terra, coberto pelo barro. Faz lá você uma simulação, bota o canudinho para tomar fogo e fique lá debaixo da terra. Você vê, além de tudo, o peso da terra. Peso da terra. Tá? Porque isso aqui é uma simulação. Tá? Uma simulação. Tá? E ele... Tá? Na frente eu explico melhor para vocês entenderem. 29. Abraão respondeu a ele, tem Moisés e os profetas, que os ouçam.
tem Moisés e os profetas que o ouçam. Continua a simulação, que o ouçam. Vamos lá. Pregação de Moisés. 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Veja a resposta do pai Abraão. Do pai Abraão. 31. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não vai ouvir mesmo. Não é do plano de Deus. Não é do plano de Deus. Vamos lá. No índice aqui você vê que ele fala, né? Que ele está começando a ranger de dente, tá? Ranger de dente. Agora, a pessoa que morre e volta a falar, ele não é espírito? O espírito, será que tem dente para ranger, meu amado? Sei não, hein? Não sei. Mas vamos lá. Esses que ouviram a pregação de Moisés, a pregação da lei, a lei civil diário, de tutor, tá? Vamos lá ver. Gálatas 3, 24 e 25, ó. Assim a lei foi o nosso tutor. Você viu Moisés pregando lá, né? A lei foi o nosso tutor. Até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Então, de uma certa maneira, a lei ela serviu de tutor para nos conduzir até Cristo, para sermos justificados pela fé. Não é mais pela lei, é pela fé. Então, quem morreu de Adão até Moisés ficou retido da sepultura, no sepulcro, no Hades, no inferno. Quem ouviu a pregação de Moisés, então os mortos ficaram lá, não foi mexido. Quem vai mexer com ele é Cristo, não é Moisés. Mas quem ouviu a pregação de Moisés subiu de tutor até Cristo, porque Cristo não estava aqui no tempo de Moisés, tá? Então quem ouvia esse tutor, que era Moisés, que trazia uma pregação da lei para o arrependimento dos pecados, tá? Então, qual eram os pecados? A transição da lei. Então, o que aqui foi? Era levado até Cristo, para que fossemos justificados pela fé, tá? Vamos ver. Mas quando foi justificado, chegaram a Cristo, o tutor aqui acabou, ó. Acabou, vamos ver? Para vocês não pensar que hoje a lei ainda continua justificando, igual tem muita igreja aí, debaixo da lei. Justifica, não está mais. Agora, o versículo 25, tá de Gálatas, vamos ver lá. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Acabou. Acabou a lei. Tem muita gente aí que não sabe explicar e tem muito demônio que é contra a gente, tá? Quando você está ensinando, eles vêm para riba da gente dizendo, você, como foi a palavra que eu vi essa semana? Está mudando a Bíblia, tá? Não, a gente não está contradizendo a Bíblia, tá? Jamais. A gente está ensinando e está mostrando, tá? A lei já acabou, meu amado. Ninguém é mais justificado por lei. A lei civil naquele tempo para conduzir até a Cristo. Aí depois que chegou a Cristo, acabou o tutor. Olha lá, ó. Agora, porém, tendo chegado à fé, que foi em Cristo, já não estamos mais sobre o controle de tutor. Acabou a lei. Agora as igrejas ficam dizendo, trazendo a lei, e as pessoas discutindo para a gente como a gente quer ensinar, que a gente está... Eu esqueci a palavrinha que disseram comigo hoje. Amém, amado?
É uma resistência danada, meu irmão. Mas a gente está aí. A gente não se abate, tá? A gente sabe o que é que está fazendo, tá? A gente não está aqui. A gente passa semanas lendo Bíblia, fazendo pesquisa, ouvindo os grandes pregadores, história, tá? História. Eu tenho aqui um monte de livro, ó. Isso aqui tudo é livro de história bíblica, o Corão, história de Israel. Eu tenho tudo, eu leio tudo. Há pessoas que não pegam na Bíblia, vêm pegar de frente comigo. Tá? Mas isso é misto, né? Fizeram isso com Jesus, pessoas que não sabem nem o que era ele. Vamos lá, meu amado. Vamos lá. Ó, isso aqui, ó, é lei. É lei, para me dizer para vocês, tá? É lei. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. É lei. E o que acontecia na lei? E o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. É lei, tá? Para não dizer que isso foi depois da morte de Cristo, tá? Cristo só aprovou isso aqui a gente. Os discípulos provou isso aqui pra gente. Mas já acontecia que isso aqui não é graça, tá? E nem é livros históricos. Isso aqui já acontecia sobre a lei. Porque o Espírito, ele vive em perfeito estado de perfeita vitória. Espírito não tem pregação para se salvar, Espírito não se salva. Mas José, Espírito não se salva. Espírito já é salvo. Já é salvo. Ele é de Deus. E ele só está naquelas pessoas a quem Deus deu. Não é permitiu. A quem Deus deu. Tá? A gente chama espírito revestido de carne, disse Jó. Tá? Então, esse espírito aqui, ó. Você lembra do que Jesus falou para o Pedro, Tiago e João, quando ele estava orando no Getsemane? Quem lembra? Mateus 26:41. Marca aí. Ele ia orar e quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. A terceira vez que ele voltou dormindo, ele disse, mas vocês não aguentam orar comigo nem um minutinho sequer? Na verdade, o Espírito está pronto. Mas a carne é que precisa de salvação. A carne é fraca. A carne é fraca. Na verdade, não é nem a carne que precisa de salvação, é a alma. A alma dos escolhidos é salva. E dos que não são escolhidos, ele tem alma, mas não tem salvação. Tá? Ele morre. Tá? Aqui é lei, tá, meu amado? Pra vocês não confundirem. Vamos lá. Vamos lá. Lucas 12. Ó. O que vivifica é a alma. A alma. A alma é a vida da carne. Alma, tá vendo aqui, ó? É a alma, não é o espírito. O espírito, ele já é salvo. O que precisa a gente ter cuidado para não sofrer é isso aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz corpo, alma e espírito, que é tudo conservado para a vinda do Senhor, que ele não quer nós sofrendo na carne, e nem que traga essa salvação para a alma, que também é do Senhor dos escolhidos, tá? Quando a gente chama um escolhido que anda só aprontando, você traz sofrimento para a alma, mesmo ela sendo controlada por Deus, você não salva. Ela sofre as consequências, tá? Mas não perde a salvação dos eleitos. E os espíritos já encontram em Deus em perfeita vitória, tá? Veja aqui essa passagem de Lucas 12:19-21, onde tinha um fazendeiro que tinha muitos bens, tá? Muitos ganhos, e que iria depósito, tá? Que era para guardar para muitos e muitos e muitos anos no mantimento, tá? Para poder comer, beber e gozar, tá? Aí vem a resposta de Deus, tá? Falei de dinheiro ainda agora para vocês. E direi a minha alma, alma, não é espírito, alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. Vamos lá para o 30, o 20, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco,
esta noite te pedirão a tua alma. Não é o espírito, é a alma. Pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Exclama. Para quem será? Essa noite tu morre, a tua alma alguém vai tirar. E o que tu tem? Como que você fica fazendo planos, seu milionário? Tem gente que só acredita no dinheiro, irmão. Tem pessoa que só acredita no dinheiro. Sonha, trabalha, não está satisfeito com aquilo que Deus deu, quer mais. É capaz de vender pai, mãe, irmão, filho, marido ou esposa, tá? Para vender, se achar um dinheiro bom, faz tudo isso por causa do dinheiro, tá? Tem gente que é assim, mas não é de Deus. Olha o que diz aqui, ó, 21. Assim é aquele que, para si, ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Não adianta você passar daquilo que Deus lhe deu, meu amado. Não adianta passar. Os que é rico para si, não é rico para com Deus. Deus não tem compromisso. Não sei por que as igrejas não veem isso aqui, ó. E os membros leem, passam por cima e vão e vai dar dinheiro para o pastor. O pastor enche de promessa. Enche de promessa. Mas a Bíblia não te enche de promessa de riqueza. Não deixe de ter ricos. Isso é um dom de Deus, Deus dá para quem Ele quer. Mas não adianta você estar desesperado. Porque se você tiver que ter alguma coisa, Deus vai te dar, você vai ter. Prematuramente. Ou voluntariamente. Não precisa você se matar. Você tem que trabalhar para se manter, porque o homem viverá do suor do rosto, não é? Não o quê? Estou provando para você aqui que morre é a alma, não é o espírito. Vamos mais para frente um pouquinho, meu amado? Vamos lá. Mateus 10, 28. E não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno, sepultura, a alma e o corpo. E o corpo. Por quê? Se isso aqui fosse para o inferno, que eles falam que é o inferno espiritual, no corpo não vai, meu amado, porque espírito não tem corpo, tá? Não vai, tá? E aqui é o inferno, vai parecer no inferno a alma e o corpo. Qual é o inferno? O inferno, sepultura, para onde ia, vai toda a alma e todo o corpo. Mas Jesus prometeu a Pedro que as portas do inferno não ia mais com ele permanecer, tá? Permanecer, tá bom? As portas do inferno não permanecem mais contra a igreja dele, que é o corpo dos escolhidos. Igreja hoje é corpo, tá? Igreja hoje é vida. Igreja hoje é vidas, é ser humano, amém, irmão? Então, o que perece é a alma, espírito não morre. Essa alma aqui, Deus pode matar, como matou todos aqueles no julgamento do ano 70, o grande trono branco, que é a segunda morte. Ele acordou, vamos para frente, para me mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor esta situação. Tá? Esta situação. Vamos lá. Para entender melhor esta situação, nada melhor. Marcos 9, 43 a 47. Marcos 9, 43 a 47. O povo usa muito isso aqui para jogar na nossa cara que nós estamos debaixo do pecado. Aqui eles pegam isso aqui e detona Jesus. Detona Jesus. A igreja pega isso aqui e detona Jesus. Meu amado, vamos lá. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. E é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga.
Fogo é juízo. Deus jamais castiga o ser no fogo. Nunca castigou. Nunca. O que fazia isso era o homem no Geena. Eram os homens no Geena. Sabe o que é o Geena? Lá em Isaías 66 fala do Geena, tá? Do Geena. Era um lugar em Israel, onde tinha um gás metano, onde há um fogo que era lançado, tudo que morria, gado, cachorro, de acordo com a lei de Moisés, tinha morte que era levado lá, aonde o gás metano não se apagava e o verme não morria, porque tudo era jogado lá. Tudo que morria naquela cidade em volta, tinha que levar tudo para aquele lugar, que tinha uma lei, tinha uma ordem. Era o Geena, tudo. Por isso Jesus está fazendo uma alusão ao Geena, tá? O fogo não apaga e quem vai e nunca, o seu verme não morre. Porque toda hora é jogado lá um cachorro, jogado um gato, jogado uma galinha, jogado um pavão, jogado um peru e jogado um cachorro, jogado um burro, um cavalo, um jumento, uma girafa, um elefante e jogado também seres humanos de acordo de que era para morrer. E tinha que ser queimado, como tinha que ser crucificado em alguns casos, em outros casos tinha que ser queimado no Geena. Esse fogo não apagava e não parava de jogar defuntos neste lugar. É disso que Jesus está fazendo alusão, que o fogo não apaga e seu verme não morre. A igreja diz que é o inferno. Inferno é sepultura, meu amado. Inferno é sepultura. Aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Fogo é juízo, e esse fogo aí é do Geena. Vamos ler Bíblia, vamos fazer curso, vamos fazer estudo, meu irmão. Vamos ler história de Israel. Para de ficar só na Bíblia. Tem outros livros que trazem outras histórias que aconteceu, que não está na Bíblia. Mas os pastores dizem, é porque a Bíblia, que você não estudar a Bíblia, não levar... Eu pensei que nós temos que estudar a Bíblia, mas temos que estudar, tem que ter sabedoria. Vamos lá, 45. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Eu acho engraçado, meu amado. Eu acho engraçado. É que ele diz que Deus é amor. Na mesma hora ele se contradiz. Que o Senhor Deus é amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eles falam direto isso. Acaba diz que é. Olha o que é que Deus está mandando fazer aqui. E diz que Deus é amor. Ele diz que Deus é ruim. Tá? Se Deus quer que você corte a tua mão, ele sendo todo poderoso e não resolve o problema. Não é muita infantilidade das pessoas? É muita meninice, meu amado. Aqui com o Zezinho isso aqui não entra não, tá? Não entra. Amém? Porque ser lançado no inferno. O inferno aqui é a lei de Moisés, meu amado. Todo mundo que pecava, os que não iam para o fogo, ia para a sepultura. Sabe, no inferno. Inferno, sepultura. Aonde vai todo mundo. Era melhor ter... ir para o inferno, sepultura, que ia morrer na lei de Moisés. Você tropeçasse pelo testemunho de Deus, você era morto. E era lançado no inferno ou no Geena para ser queimado. Aqui está fazendo alusão às duas coisas. As duas coisas. Vamos lá. Versículo 46. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Deus queima, né, meu amado? Deus queima, tá? Aonde o seu verme não morre, seu fogo. Isso aqui eu repeti 2 vezes. E o fogo não se apaga, tá? Meu amado, se você violasse a lei, você ia para lá. Olha o que diz aqui, ó. Tá? O que diz aqui no versículo 47, sim. Aqui é o último versículo lá, tá? Deixa eu terminar de ler aqui para você. Se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. E é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno. Isso aqui é a lei, meu querido.
Se você violasse a lei de Moisés, você era morto, sem piedade, dente por dente, olho por olho. Era morto sem piedade, sem misericórdia. Você era lançado no inferno, sepultura. Veja que o apóstolo dos livros históricos, Tiago, ele diz, Tiago 2,13, o que é que ele diz? Porque será exercido juízo sem misericórdia, sobre a quem não foi misericordioso, tá? E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas os que não tinham misericórdia, que aprontavam e não respeitavam a lei de Moisés, porque será exercido juízo sem misericórdia. Era jogado no Geena, no fogo do Geena, aonde o fogo não apagava e o velho não morria, ou no inferno, sepultura. Entendeu agora, meu irmão? Juízo era sem misericórdia. Vamos ver o que diz o outro apóstolo também, Mateus, tá? Dos livros históricos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da transição da lei, que a Bíblia fez tudo debaixo do pecado, é que agora eles têm que trabalhar para trazer eles do pecado e mostrar o que era pecado, que Jesus vinha vir morrer pelos pecados, tá? Então, o que é que ele diz? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Era sem misericórdia, jogado no Geena, no inferno eterno, porque Deus não permite, irmão. Fogo é juízo. Deus jamais vai pegar ninguém, nem os seus filhos, e nem os que não são salvos, e jogar no fogo, tá? Como você viu aí. Vamos ver aqui, Vamos ver a Bíblia quando está dizendo a Bíblia, né, meu amado? Olha o que é que diz Jeremias, o profeta Jeremias 19,5, Vê aqui o que é que diz, Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocausto, oferecido a Baal, coisa que não ordenei, diz Deus, não ordenei, do qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Que mais ninguém. Jamais me veio à mente. Está ouvindo aqui, meu amado? Jamais me veio à mente. Que mais ninguém. Vou repetir. Construíram nos montes os altares, dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocausto, oferecido a Baal, coisa que não ordenei, não diz Deus, não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente, ao coração. Como que ele ia mandar cortar a mão, meu amado? Como que ele ia jogar no inferno, para o fogo queimar, onde o fogo queimava de seu velho? Quem queimava ali era o ser humano. Deus era contra tudo isso aí. Era o ser humano. Inferno é a sepultura, que ele está fazendo uma ilusão para você não pecar. Cortar a mão é uma simulação, jamais Deus vai variar. É uma simulação para você não fazer aquilo. Se é sua mão, ele está falando, não faça. Se é o teu pé, não faça. Porque a lei vai te matar, meu filho, vai te mandar para o inferno ou para o Geena para ser queimado. Não faça isso, tá? Ele nunca falei, nem jamais me veio à mente queimar filho, queimar ninguém. Vamos ler Bíblia, igreja. Vamos ler Bíblia e para de falar as coisas. Vamos falar as coisas. Falar que eu estou distorcendo a Bíblia. Eu ouvi essa semana que eu estou distorcendo a Bíblia, porque os coitados não vê isso, meu amado. Não lê.
Eu jamais vou distorcer a Bíblia mostrando para vocês. Não estou distorcendo. Eu estou simplesmente explicando que eu leio, tá? Para mostrar para vocês. Vamos lá. Jamais. Vamos lá. Jesus fez uma promessa e cumpriu com as suas palavras. Vamos ver. Vamos ver. Lembra disso aqui, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, aonde eram jogados os mortos, tá? Jogado todo o corpo vai para lá, poderá-lo vencê-lo, tá? Jesus prometeu e ele foi lá e cumpriu, tá? E cumpriu. Veja o que é escrito aqui, ó, meu amado. Lembra que eu falei para vocês que a morte tinha domínio até sobre aqueles que não tinham pecado? Lembra? Está lá em Romanos 5:14. Tá? Lembra que ele fez uma promessa que com Pedro, que tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno jamais agora, a porta do Hades, do inferno, do sepulcro, jamais tem poder sobre o meu povo. Tá? O meu povo, ele vai julgar, tá? O justo e injusto. Escuta bem que João aqui, ó, apóstolo das transições da lei para a graça, da biografia de Cristo fazendo a transição. Ele aqui é o apóstolo do livros históricos, tá? João é livros históricos, mas é um livro fazendo transição, que tem muita coisa boa para a gente aproveitar, tá? Eu falo, tudo é bom. Eu falo coisa boa para nós, tá? Porque isso aqui foi para as ovelhas perdidas, quer dizer, não foi para mim. Eu já vi depois que o mundo estava consumado, depois da obra consumada. Eu não nasci há 2000 anos atrás, tá? João 5, 28 e 29. Não fique admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo, no Hades, no sepulcro, no inferno, ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. Vamos lá, meu amado. Tá? Ouvirão a sua voz. Vamos entender. O 29, olha lá. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Os justos sairão para a vida, e os injustos, que não são predestinados, que não são escolhidos, vão ser condenados. Esses foram aqueles que nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida. Não é o pastor que faz essa intercessão. Desde a fundação do mundo, os escolhidos já têm o seu nome cravado no livro da vida. E os que não têm o nome não é de Deus, tá? Esses que serão condenados, tá? Então ele foi até as partes mais baixas da terra. Lembra lá do V1, tá? O vídeo 1 que eu fiz para vocês, tá? Falando sobre o inferno, que Jesus vai até a parte mais baixa da terra, tá? E prega para os espíritos em prisões, tá? E aqueles que fizeram o bem, ele tirou de lá e subiu com ele. Você vai ver aqui na frente. E condenou os que fizeram mal. Vamos lá. Para vocês entenderem a situação. Daniel 12:2. Muitos que dormem no pó da terra, no sepulcro, tá? Não é no inferno não, tá? No pó da terra acordarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Condenação, você viu lá nota, condenação. É os que dormem no inferno, é espírito, que não tem ninguém lá, não existe inferno, meu amado. E se é espírito, não dorme. Aqui está todos no inferno, tá? Está todos no sepulcro, no Hades todo.
Os que fizeram bem saíram para a condenação, para a vida, e o outro para a condenação, para a vergonha, para o desprezo eterno. Esse juízo foi feito no ano 70, que as igrejas estão esperando ainda hoje. Vamos lá. Vamos seguir, prosseguir para me explicar para vocês. Vão entendendo, tá, meu amado? Vamos entendendo, tá? Apocalipse 3, 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Vamos lá. No qual também foi Não, 1 Pedro, tá? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vem a hora que estão com o sepulcro, ouve a voz dele, tá? Que é no inferno, sepultura. Ele foi lá e pregou, tá? Para os espíritos que estavam em prisão, tá? Pregou. Vamos lá. Ele fez a obra bonitinha, o 20. Que há muito tempo desobedeceram, o quanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio da água. Meu amado, você sabe por que 8 pessoas foram salvas aqui? Porque a arca, ela tinha um limite para botar pessoas e botar os animais. Então, nem todos que morreram na água eram do mal, tá? Nem todos que morreram na arca. Aqueles que morreram na arca, tá? Que morreram no dilúvio, os que eram escolhidos, mas morreram, esse Jesus foi lá e tirou todos, trouxe de volta, porque não tinha culpa do pecado. Lembra que lá eu li para vocês de Romanos 5,14, que a morte reinava sobre até aqueles que não tinham pecado? Esses aqui, ó, que não tinham pecado. Jesus prometeu a Pedro que a porta do inferno não permanecerá mais. Jesus era injusto, não ia pegar aqueles que não tinham culpa. Não tinha culpa. Ele foi lá, vou mostrar para vocês, pegando todos. Entenda aí, meu amado, a situação, tá? Ele foi até a parte mais baixa, pregou para os espíritos em prisões e tirou de lá. Uns foi ressuscitado para a vida e outro para a condenação. Olha Mateus 27, 51 e 53, que aqui diz, ó. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas, pedras, se partiram. Vamos lá, se partiram. Isso foi o poder, quando pensava que ele estava morto. Tá? Versículo 52. Os sepulcros, o inferno, o Hades se abriram. E os corpos de muitos santos que foram morridos foram ressuscitados. Ele prometeu a Pedro que ele ia tirar. Ele foi buscar até aquele do tempo de Adão, do tempo do dilúvio, antes do dilúvio, todo justo, ressuscitaram. 53. E saindo do sepulcro, do inferno, onde ele disse, tá, que as portas do inferno, isso aqui, ó, olha ele tirando o pessoal lá do inferno, isso aqui, ó, não permanecia mais contra a igreja dele, tá, que ele ia buscar os justos, tá, a porta do inferno, aqui o inferno, meu amado, sepulcro, ele diz para Pedro, agora a porta do inferno não permanecerão contra a minha igreja, eu vou buscar, tá aqui, ele aqui, ó, e saindo do sepulcro, olha ele tirando aqui do inferno, sepultura, não é inferno. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aqui é tremendo, meu amado. Só quem tem revelação de Deus pode falar isso aqui. Cidade santa, o que é a cidade santa que vocês acham? O céu é uma coisa e cidade é outra. Cidade não é o céu, é cidade santa. Pode ver. Cidade Santa é Jerusalém. Cidade Santa é Jerusalém. Ele permitiu que os seus mortos que caíram do sepulcro
aparecesse aos seus antequeridos, seus familiares, e falasse do segredo de Deus, né? Falasse dos mistérios, tá? Que ele estava indo para o céu, para eles permanecerem, que também eles iam para o céu. Deus permaneceu, que eles entrassem na Santa Santa e apareceram aos seus familiares. Isso é Deus, que vocês não acreditam. Já tirou de lá. A promessa que ele fez a Pedro, ai Pedro, a promessa que ele fez para Pedro está aqui se cumprindo. Vamos lá, meu amado. Vamos lá. Olha o grande trono branco, olha o julgamento. Olha o julgamento. Depois, Apocalipse 20, 11 a 15. 11 a 15, versículo 11. Depois vi um grande trono branco. Aqueles que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. Vamos lá. Versículo 12. Versículo 12. Vamos lá para vocês entenderem melhor. E vi também a morte, os mortos, grandes e pequenos, de pé, adiante do trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, e o livro da vida, e os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Os justos foram com ele. Aquele está julgando. Está julgando. Aqueles que não tinham esperança. Aquele está julgando agora, para que eles não tinham desculpa, que não tiveram uma chance. Mas eles não têm chance, eles não têm espírito. Eles acordam e sofrem a segunda morte. Vamos lá, meu amado. Vamos entender a situação para você. Está aqui, 13. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades, o inferno, a sepultura, entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14, preste bem atenção, meu amado. Versículo 14, para você entender o mistério, tá? Preste bem atenção, tá? E então, a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. O inferno foi lançado no inferno. Lago de fogo no inferno para as igrejas? Isso aqui, ô irmão, usa a cabeça, deixa Deus. Como que pode o inferno ser lançado no inferno? Não tem algo aqui que não bate. Tá? O Hades, ó, então a morte e o Hades, ele não diz que o Hades aqui é o inferno? Que o Sheol é o inferno, que o inferno é o inferno? Então como que o Hades, e que o lago de fogo é o inferno eterno, não te queima e seu verme não morre? Como que esse aqui, que é o inferno, que é fogo, vai ser lançado nesse outro fogo aqui? Foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Fogo, cara, lembra que eu falei para você que é juízo? E que as portas do inferno, que é a sepultura. Lembra para você que eu falei, que eu li para vocês, que os mortos ficavam corpo e alma retidos da sepultura, que Jesus prometeu para Pedro que ia lá tirar, que as portas do inferno, da sepultura, não permanecer mais contra os seus escolhidos. Ele foi, tirou da sepultura, do inferno,
condenou aqueles que não tinham esperança, uns ressuscitaram para a vida e outros para desprezo e vergonha. Esses que foram ressuscitados para desprezo e vergonha voltaram, foi feito juízo, fogo, juízo, voltaram à sepultura, a porta da sepultura foi lacrada agora para alma e espírito, só o corpo, que o pó volta ao pó, daí o espírito volta a Deus, a alma também se ajunta ao espírito para com Deus, então as portas do inferno não prevalecerão mais contra a sua igreja, está fechado para alma, para espírito. Hoje, quando você morre, você não fica mais retido na sepultura, porque já foi feito juízo, fogo, lago de fogo, feito juízo. A morte não tem mais poder sobre os escolhidos. Hoje, quando a gente desce a sepultura, passemos da vida para a morte. A sepultura não tem mais prazer em dominar os seus escolhidos. A alma volta a Deus, pó volta a pó, a alma volta a Deus. A porta do inferno, do Hades da sepultura, ela foi julgada. Fogo, fogo, foi julgada. Fogo é juízo, foi feito juízo. E os que voltaram, eles não acordaram. Uns acordarão para desprezo e vergonha eterna. Aí foram julgados e voltaram à sua sepultura. Lacraram, tá? Que é a segunda morte, porque eles já tinham morrido, acordaram para ser julgados, foram condenados e voltaram para a sepultura para século sem fim. Amém, meu amado? É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá entendendo? Será que eu preciso explicar melhor para vocês, que vocês não vão entender? Vão ler a Bíblia, aí depois vão dizer que eu estou distorcendo a Bíblia, tá? Versículo 15. Se no nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago, foi feito juízo de fogo, e foi a segunda morte. Não foram escritos no livro da vida, eles não eram um escolhido, não eram um predestinado, foi lançado no lago de fogo, feito juízo, sofreram a segunda morte. Abriram o livro, procuraram, não estava lá, vamos lá, você não é meu amado, tá? Você não é meu. Acordaram para a vergonha eterna. Vergonha eterna. Não é queimar em fogo. Deus não queima. Nunca subiu ao coração dele queimar com ninguém. Você que não é de Deus, que não é um escolhido de Deus, quando morre também não sofre. Eu de primeiro, por causa das igrejas, dizia, ai, o pessoal dizia, fulano descansou. Já descansou nada, vai para o lago de fogo, onde fogo não apaga, seu verme não morre. Como diz que descansou? Porque eu não sabia, meu amado. Eu estava pela doutrina das religiões, que Deus permitia esse sofrimento. Hoje que eu estou na graça, eu vejo que Deus não permite mais esse sofrimento de ninguém, meu amado. Você, quando morre, o pó volta ao pó, mas o seu espírito não tem mais direito de descer a sepultura, que ela já foi feito juízo, está lacrado para a alma, está lacrado para a alma, volta a Deus, tá? Quem volta para o pó é o pó, porque é pó, vai para lá, mas alma jamais volta para o pó, porque as portas do inferno agora estão fechadas, está selada, sofreu juízo, tá? Foi trancada a porta para os espíritos de Deus. Amém, meu amado? Será que falta eu ensinar mais alguma coisa para vocês? É impossível, né? Impossível. João 5:24, olha o que é que diz, ó. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito deu vida e me libertou da lei do pecado e da morte. Você está liberto, tá? Da lei do pecado e da morte. Hoje não tem mais condenação para os que são de Deus, tá? Vamos lá. João 5:24. Vem, tem aí? João 5:24 para nós resumir esse mistério, tá? João 5:24. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, tá? As portas da condenação já foi fechada, o diabo já foi determinado, tá?
não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida, já passou da morte para a vida, não tem mais direito de descer à sepultura. Isso a alma, vamos lá, Romanos 8:1, vamos lá, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, meu amado. Vamos aqui. 1 Coríntios 15:55. 1 Coríntios 15:55. Nós somos livres. Nós temos certeza de gozo eterno. A porta do inferno não tem mais poder sobre nós, que é a sepultura. Aonde está a morte? A sua vitória. Aonde está a morte? O seu agrilhão. Aonde está a morte? Você já foi derrotada por Cristo. Você não tem mais direito. A gente está morto aqui na carne. Mas quando a gente tombar, já passamos da morte para a vida. E não entramos mais em condenação. Porque a morte já foi vencida. Já foi tragada pela vitória. Vamos lá. Hebreus 2:14, meu amado. Hebreus 2:14, para resumir esta mensagem abençoada. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessas condições humanas, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo não existe. Acabei de falar para vocês que o diabo não existe. Mas se ele existisse, ele já foi derrotado. A morte já foi derrotada. Se o diabo existisse, já foi derrotado. Vamos ver? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou. A gente participa da mesma coisa, porque somos espírito, tá? Dessas condições humanas, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é o diabo. Se o diabo existia, primo, ele já foi derrotado pelo poder de Cristo. Se você acreditar em Cristo, tá? Eu não estou violando, eu não estou torcendo a Bíblia, eu estou lendo o versículo e estou mostrando para você. Você, primo, que eu te amo em Cristo Jesus, que é ateu de mentirinha, você está desesperado e revoltado, mas tu é de Cristo, meu amado. Você não foge, não depende de você para ser de Cristo, entendeu? Ele escolheu você, você pode dizer que é do capeta. O capeta não existe. Você pode dizer que é ateu, mas dentro do teu coração tu sabe que tu é dele. Tá? Ser de Cristo não está no domínio da gente. Ele já te trouxe aqui antes da fundação do mundo para você participar de condições de carne humana. Para participar de condições humanas. Ele te trouxe aqui. E isso que você fala é curiosidade. Escuta Zezinho, filho do Altíssimo. Diga que você é ateu, que você é filho do capeta. Pode dizer que tu mesmo que sofre a consequência. Mas tu é de Deus. É isso que traz a tua revolta. Por ver a miséria que está o mundo passando aí. Mas tudo é por Deus. Tudo é por Deus. Amém, meu amado? Amém. Vamos para mais um versículo. O último, fechando aqui, tá? Então, Apocalipse 21, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lugar de fogo, o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles que não é Deus. Isso aqui já foi feito. Hoje não existe mais segunda morte. É as igrejas que não conhecem de Bíblia. Isso aqui aconteceu no grande juízo, no grande julgamento que já aconteceu, meu amado. Tá? A segunda morte foi ali, quando Jesus chamou, que ele foi a parte da sua morte, que ele foi a parte mais baixa da terra, que ele fez juízo.
Esse juízo foi naquele tempo. Foi naquele tempo que ele foi a parte mais baixa da terra. Não é hoje. Não é hoje que as igrejas estão esperando. As igrejas futuristas. Espera tudo para o futuro. Mas não é do futuro. Já aconteceu. Hoje nós reinamos, somos espíritos. E reinamos em perfeita vitória. As portas do inferno, do Hades, já foi lacrada contra os seus escolhidos. Só entra na carne. Para o espírito ela está lacrada. A alma ela está lacrada. Quando o seu corpo cai, a sua alma, sabe por que o seu corpo caiu? Que a sua alma já voltou para Deus. Ela não tem mais o direito de ficar em domínio de morte, porque você já passou da morte para a vida. Vê com bem cuidado, com bem atenção essa benção. Que Deus abençoe, delate, meu amado, para que meu canal cresça, para que eu venha estar ensinando a vocês e que se estenda muita gente. Eu não quero dinheiro, meu amado, eu trabalho, tá? Eu trabalho, tá? Eu vim para o YouTube justamente por causa de dízimo, eu não quero dízimo de ninguém, tá? A única ajuda que eu quero é olhar e ver meu canal expandindo e muita gente aprendendo. Tem lá muitas pessoas que participa do meu canal, não é colocando dinheiro, meu amado, porque o dinheiro é para religião, e eu não sou religioso, eu sou da graça. Eu aprendi muito com os abençoados que prega a graça aí, tá? Que Deus abençoe. Amém, meu amado? Aqui é José Alves Rocha, e esse é o segundo parte que o inferno não existe.